Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, trazendo mais um filme de horror perdido lá da minha infância, lá dos anos 70. Quando que eu vi isso na televisão? Não me lembro. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro de 2024. No YouTube tem uma cópia supostamente legendada, né? Não foi essa que eu vi, que tem o nome assim, se você digitar Horror nas Alturas, filme completo legendado, promete lá. Eu já vi esse filme no próprio YouTube, né, revi, Horror at 37,000 Feet, eu vi em inglês mesmo, Horror a 37 mil pés. É uma produção para TV de 1973, então assim, efeitos especiais basicamente é só o que? Uma ilusãozinha ou outra de câmera e aquelas máquinas de vento, né, para fingir que alguma coisa está congelando dentro do avião, um pouco mais. O grande barato desse filme em 2024 é ver a interpretação. Nossa, o povo canastrão pra caramba e liderados pelo simpaticíssimo, mas canastrão, né? William Shatner, o eterno Capitão Kirk da versão original de Star Trek, de Jornada nas Estrelas. Além dele também tem o Roy Thines, que é o engenheiro, é o cara que está trazendo as ruínas lá da abadia que vai causar o problema. Roy Thines, ele estrelou duas temporadas, uma série que não deu certo, na virada dos anos 60, 70, The Invaders. Ele tinha que ficar fugindo pelos Estados Unidos, assim, fugindo de alienígenas. Eu resenhei isso no meu blog, é cult essa série. E aí tem mais outras pessoas, né? Mas aí, por exemplo, o engenheiro de bordo do avião é o Professor de uma série chamada Gilligan's Island, que o pessoal fica perdido numa ilha. Não é Lost, não, é nos anos 60, essa Gilligan's Island, tá meio comédia, assim. Então, um povo das antigas, tá? Mas assim, que o grande barato, né, é o William Shatner. Só que antes de falar sobre esse filme, né, que vale de novo pelas atuações, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. É claro, eu falei dos efeitos especiais porque assim, o orçamento para TV e tecnologia para TV em 1973 era praticamente não existente. Então é só mesmo a história. Só que a história é um Frankenstein, meio sem pé nem cabeça, porque em 1973 o que estava em alta comercialmente? Filmes de catástrofe, né? Em 1970 saíram O Aeroporto, que é um filme de um avião, né, que é sequestrado. Tinha o Destino do Poseidon, né, que é o navio que afunda. Aliás, a personagem do William Shatner é uma réplica da personagem do Gene Hackman no Destino do Poseidon. É um religioso que está em crise de fé. A trajetória da personagem é igualzinha a do Gene Hackman, tá? Inclusive. Porque imagina, né, ele vai ter que reencontrar a fé ou fazer alguma coisa para compensar essa perda de fé. Imagina num filme de televisão de 1973, nos Estados Unidos, você deixar uma personagem falando em cadeia nacional, né, que tinha perdido a fé? Não dava. Mas então, filmes de desastre e, claro, filmes de horror baseados em possessão demoníaca, tipo O Exorcista. Então, esse filme aí é um cruzamento dessas duas coisas. E com uma pitada de folk horror, né, porque essa possessão, assim, tem a ver com os druidas. Por quê? Porque assim, é um avião que vai de Londres para Nova York e ele é um avião de carga, por isso que vai ter apenas convenientemente, né, para o roteiro, uns 10 passageiros, tá? E qual é a carga desse avião? São assim, eles estão transportando a capela de uma abadia britânica para os Estados Unidos. Isso já foi feito, né? Tem coisas que a gente sabe que... Então, assim, o engenheiro lá ia transpor aquela construção britânica para os Estados Unidos. Só que no aeroporto a gente já aprende uma coisa. Tem uma mulher que entra para guardar o cachorro dela. Naquela época podia fumar no avião. Isso não é mentira, tá, gente? Que aparece no filme. Ela entra com o cachorro só com a coleira. Ah, não, meu cachorro... Não, ele vai ter que ir no compartimento de carga, ou seja, ele vai junto com a abadia. Essa mulher está na história só para exposição, ela que vai explicar qual que é a maldição, porque assim, a desculpa dela estar no avião ela tá seguindo o casal que vai levar os restos da abadia lá para os Estados Unidos. Bom, e aí então você vai tendo, como tem pouca gente,
A primeira parte do filme é aquela típica de filme de catástrofe. Você vai conhecendo os personagens. Então tem a menininha que está viajando sozinha, só falta ter uma doença terminal, né? Tem um filme, um dos aeroportos tem isso. O casal, que é o engenheiro, que está em crise, o pai, então, religioso, que está também em crise de fé, aquelas pessoas que você conhece só um pouquinho, assim, que estão lá para morrer, né, nos filmes de catástrofe, era assim. E aí, então, quando tá antes de levantar voo, você já começa a ter a primeira e única coisa de efeito especial que tem nesses filmes, né? A temperatura dentro do avião cai assim, aí no efeito de câmera, os pilotos, copiloto e tal, vê a janela fica cheia de gelo, então não tem gelo, aí tem gelo, não tem gelo. E com aquela, claro, tem uns efeitos especiais que eu, como criança, conhecia desde os filmes dos anos 50, né? Eles antigamente tinham os discos ou fitas de efeitos especiais, eles tiraram dali. Tem até uns 2 efeitos especiais de música, assim, que parodiam meio Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas, tá? Bom, daí então a gente começa a ter essas pessoas lá conversando no avião, não sei o quê, e aí vão acontecendo coisas. Basicamente, ventando, assim, você vê a cabeleira das pessoas voando, né? Tem um ator de filme de western, né? Spaghetti Western. Ele tinha feito um filme na Itália, no último filme de Bang Bang dele na Itália, aquela coisa de Sergio Leone. Ele brega, é legal, eu gosto desses filmes hoje em dia por causa dos cabelos, das roupas, eles fumando e tal. Então eles ficam conversando e aí, assim, essa possessão, essa maldição vai aumentando, tá? Vou dar um único spoiler, né? Mas, assim, o dogãozinho não sobrevive, ele aparece, né? Então, quem não gosta de filme ele não vai aparecer morrendo nem nada, mas vai aparecer ele lá congelado, porque tá tudo congelado lá embaixo. E aí, então, a aeromoça fica presa no elevador de bordo. Tem uma hora que o chão começa a quebrar, lá, o tapete, né? Começa a partir, você vê uma gosma saindo, assim, e aí tem uma parte que é muito, porque daí essa mulher que vai, que dá a explicação, né? Ela fala que porque tem uma mulher que começa a ser possuída. Acho que é a esposa do arquiteto que está levando, porque na verdade essa abadia vinha da propriedade dessa mulher. Então os espíritos lá que são dos druidas querem aquela mulher e ela é possuída. Então ela começa a falar em latim, né? Por isso que mistura de possessão. Só que daí isso aí é dos druidas. Por que eles estão falando latim? Quem se importa, né? E aí então a mulher que está lá no avião que estava com o cachorro, né? Culpa dela, o cachorro morreu. Se ela sabia que o negócio era assombrado, por que ela levou o cachorro lá? Ela fala assim, não, ela está querendo, alguns espíritos estão querendo um sacrifício, e tem que ser você, né, a dona da propriedade lá. E aí eles não querem fazer isso, durante 3 segundos eles até olham para a menina. A gente fica, nossa, será? Mas não, na verdade, a menina está segurando uma boneca, então alguém fala assim, não, que tal se a gente sacrificar a boneca no lugar dela, para os espíritos? É como voodoo. Eu falo, nossa, que espíritos burros, será que eles vão acreditar que uma boneca que cabe na mão de uma criança de 6, 7 anos, né, pequena ainda, vai ficar no lugar de um ser humano? E aí, para ficar mais bonita a boneca, eles ainda pegam um pouco do cabelo da mulher lá e pedaços das unhas. Então, você tem que ver aqueles atores se comportarem com medo e seriamente enfeitando a boneca e deixando a boneca lá para ser possuída, né, como oferenda, tudo dentro do avião. Tem uma hora que eles inventam de fazer uma fogueira dentro do avião, e aí tem um negócio assim, que o ritual druida deu o seu ritual lá, não sei o que, daria certo se tivesse a aurora, né, o sol lá, nascer do sol. Mas era noite, aí o que eles... Não tem, vai demorar não sei quanto. E se a gente subir o avião para ir em direção ao sol, né? Pegar lá em cima. Então estabelece-se dramaticamente, você vê o avião assim, né? Na vertical, subindo, subindo, subindo. Nem sei se isso é possível. Bom, gente, e eu não fico perguntando, né? Nesse filme você não fica perguntando o que é possível ou não. A gente fazendo fogueira para invocar um negócio druida dentro do avião. E aí, então, está estabelecido que o avião está assim.
praticamente na, sei lá, na vertical. Só que um monte da ação dramática se passa, um monte da ação se passa dentro do avião, ele subindo assim, só que você não percebe nada, nada, nada. Tá tudo na horizontal. Então, assim, é um filme para quem tem essa vontade de dar uma risadinha por conta da interpretação e ver roupa e talvez lembrar da infância, é bacana. Mas sim, ele não acontece nada, né? É um filme lento. A maior parte é conversa e os efeitos especiais, como eu falei, é a máquina de vento, é a máquina de gelo seco, né? Aquele vaporzinho, assim, aquela coisa de gelo seco que você vê lá dentro. Não tem nada, né? Assim, e o clímax é o mesmo clímax do reverendo lá do personagem de Gene Hackman do Poseidon, só que, né, o William Shatner, ele é simpático, eu adoro ele. Inclusive a máscara do Halloween, do filme Halloween do John Carpenter, lá, do Michael Myers, é baseado numa máscara do William Shatner. Eu sou fã dele, acho ele super simpático. Eu não sou fã de Jornada nas Estrelas, é um universo muito vasto para eu adentrar. E os primeiros a Jornada, né? A série mesmo, original dos anos 60, nossa, eu acho chato pra caramba. Os episódios compridos, aquela falação, nunca gostei tanto. Mas eu gosto do William Shatner como celebridade, né? Então vale para ver. Ele dá umas pausas dramáticas, assim. Tem uma hora que ele pergunta uma coisa, a pessoa responde, não sei o que, ele põe a mão aqui. E é uma coisa que não requer isso, entendeu? Mesmo que requeresse uma coisa mais dramática, isso é muito, assim, canastrão, né? Muito exagerado. É assim, é muito legal, é uma coisa arqueológica mesmo, para quem gosta de anos 70, para quem gosta de trash, para quem gosta completista de filmes de horror, tá? Esse mix de cine catástrofe com possessão e horror folk, feito para televisão em 1973, gente. Quando a gente via esses filmes de criança, a gente ficava com medo pra caramba, porque era outro parâmetro de terror, né? Naquela época. A gente não via as coisas explicitamente como hoje. Então, a gente assistia, só aquelas musiquinhas pra gente nos anos 70 já dava medo, né? Para quem tinha 7, 8 anos, não me lembro quando que eu assisti isso, tá? Divertidinho, pobrinho, mas divertidinho. Tchau.